Vitor Roque, a joia, maior revelação dos últimos anos do futebol brasileiro. Sim, a maior do que algumas outras que surgiram. Tô pegando um recorte aí de, 3, 4 anos. Vitor Roque está vendido, 18 anos de idade, ao Barcelona, se convertendo na segunda maior venda da história do futebol brasileiro e deixando uma verdade assim incontestável. O Atlético Paranaense é um clube muito bem gerido, muito bem administrado e que não vende um ativo a preço de banana. Quando você tem a sua casa em ordem, suas contas estão em dia, você não está vendendo o almoço para pagar o jantar, você está gastando exatamente de acordo com a tua arrecadação, você está saudável financeiramente, você não vai aceitar a primeira proposta que aparecer. E, inclusive, foi exatamente esse o caso da negociação com o Barcelona. No curso desse processo, aconteceu isso. O Barcelona ofereceu um negocinho, o Atlético falou, opa, não preciso vender por isso. O valor é maior e a minha necessidade não é de vender por qualquer coisa, não. Peraí, vamos conversar, que história é essa? E chegou ao valor de 74 milhões de euros. É importante dizer que esse é o valor total, porque você tem lá, no meio desses 74 milhões de euros, dá quase 400 milhões de reais, você tem um valor fixo, você tem alguns bônus, alguns gatilhos que estão previstos no contrato e você tem os impostos. Nos 72 milhões de euros da venda do Endrick, que foi aquele valor total, o bolo total, você tem lá mais de 10 milhões em impostos, que é mais ou menos 12 milhões, que é mais ou menos o que está aqui no caso do Vitor Roque. Então, nessas negociações, esses valores, quando você vê o valor total divulgado, é o valor total. Sempre você tem ali alguns gatilhos, você tem os tributos a serem pagos, isso sempre está incluso, tá? Não é uma especificidade da negociação do Vitor Roque. Então eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, já pedido para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Vem com a gente. E o link do Telegram está na descrição também. Tá vendo? Para quem disse que precisa ver 5 minutos do vídeo para saber o tema, hoje eu só pedi like, Telegram, escambau com 2 minutos de vídeo. Os primeiros 2 minutos já deixei liberado o assunto do vídeo. Então não é sempre assim, gente. Determinados assuntos requerem determinadas abordagens, tá? Então as abordagens, a linguagem, o tom, etc. Algumas coisas variam dependendo do tema. Alguns temas geram o interesse do público instantâneo, outros você precisa criar esse interesse com um pouco mais, né, de inventividade. É isso que a gente faz sempre aqui. Por isso que as estratégias às vezes variam. Isso passa por título de vídeo, isso passa por thumb, isso passa por um monte de coisa. Mas eu sempre agradeço as sugestões que a galera deixa pra gente. Esses 74 milhões de euros, o Atlético vendeu por 80% dos direitos do Vitor Roque. Então ele ainda fica com 20% dos direitos econômicos do Vitor Roque, certo? Então, 74 milhões de euros por 80%. Então, assim, o Atlético Paranaense, ele vendeu o Bruno Guimarães. Esse valor do Vitor Roque, assim, ele foge muito da curva, porque o Vitor Roque é um cara muito fora da curva, na minha opinião. Vitor Roque é o cara para ser protagonista da seleção brasileira pelas próximas 3, 4 Copas do Mundo, se ele trilhar os passos corretamente. Vitor Roque tem talento para ser primeira prateleira do futebol europeu. Vitor Roque, nessa temporada, em 30 jogos, ele tem 21 participações em gols. São 15 gols e 6 assistências. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Os números são muito bons, o desempenho é muito bom, a capacidade técnica, a explosão, né, velocidade, senso de colocação, poder de decisão. O Vitor Roque é um jogador com 18 anos. Obviamente que ele ainda vai finalizar o seu processo de amadurecimento, né, na Europa, o seu processo de formação profissional mesmo, mas ele já sai daqui com vários fundamentos prontos, sabe? É diferente, você não tá pegando, apesar de você pegar um cara jovem, mas quando o Real Madrid pegou, a minha impressão, né, quando o Real Madrid comprou o Vinícius Júnior, quando o Real Madrid comprou o Endrick, ele comprou jogadores com muito potencial, mas que estavam ainda menos prontos do que o Vitor Roque. Tanto é que o Vitor Roque custou mais do que esses jogadores. Porque Vinícius Júnior ainda tinha principalmente a questão da finalização para aprimorar, né? O Endrick é um garoto que quando foi comprado ainda não tinha sido tão experimentado no profissional e a gente está vendo, eu acho que não há discussão sobre a qualidade do Endrick. Eu não vejo que a subida do Endrick ao profissional tenha mostrado que houve um exagero na avaliação lá atrás. Eu acho que não. Mas quando foi feita a compra,
O Real Madrid estava comprando uma joia, mas que ainda precisaria passar por um longo processo de profissionalização. O Vitor Roque, ele já está casinhas à frente desses caras no momento em que foram comprados. Eu não sei se o Vitor Roque será um jogador, terá uma carreira como a que o Vinícius está construindo no Real Madrid. Isso eu não sei. Eu acho que ele tem potencial para mais. Eu acho que ele tem potencial, talvez até mesmo para ser o que o Neymar não conseguiu ser na carreira. Eu ainda acho o Neymar um jogador, tecnicamente falando, de maior capacidade. Eu acho que neste século, nem mesmo o Vitor Roque, não surgiu um jogador brasileiro dotado das habilidades do Neymar. Não vi, nem o Vitor Roque. Mas ele pode construir uma carreira maior, se ele der os passos na direção certa, porque ali sobra talento. Sobra talento e há muito profissionalismo ali também. A gente não ouve nada desabonador sobre o Vitor Roque. Muito pelo contrário, é o cara que está sempre inteiro, sempre pronto nos jogos, sempre decidindo, fazendo a diferença, né? A gente ouve coisas boas sobre o Vitor Roque também no quesito fora de campo. Mas assim, o Atlético Paranaense, essa venda é fora da curva, mas ela bate ali nos 400 milhões. Mas o Atlético Paranaense, quando vendeu o Bruno Guimarães, essa venda chegou a quase 100 milhões de reais. Quando ele vendeu o Renan Lodge, essa venda também chegou a quase 100 milhões de reais. Gente, essa venda do Vitor Roque agora, ela é mais que o dobro do custo que o Atlético teve com a reforma da Arena da Baixada. Ela é 2 vezes, né? Ela é o dobro do que o Atlético gastou. Então, veja como a roda gira no Atlético Paranaense. O clube investe dentro da sua capacidade e recupera o investimento com um excelente trabalho do seu departamento de futebol. O trabalho de formação ou o trabalho de mapeamento, o Atlético foi extremamente competente para tirar o Vitor Roque do Cruzeiro por um valor ínfimo diante da qualidade do Vitor Roque. Mesmo que naquele momento ainda não fosse o Vitor Roque de hoje, mas já era um Vitor Roque muito promissor, quanto foi? 24 milhões? 24 milhões, com todo respeito, assim, não é nada. Pelo Vitor Roque, não é nada. O Cruzeiro perdeu o Vitor Roque de graça. Mas por que o Cruzeiro perdeu o Vitor Roque de graça? O Cruzeiro perdeu o Vitor Roque de graça? Sim, eu tô falando de graça. Percebam, né? Eu acabei de citar qual foi o valor aqui na época que o Atlético pagou. O Atlético tirou o Vitor Roque do Cruzeiro, pagando uma multa de 24 milhões de reais. O Cruzeiro tinha 50% dos direitos econômicos do Vitor Roque na época. Mas foi um custo baixíssimo. Foi de graça, né? Em modo de dizer. Por quê? Porque você tirou um cara de um concorrente nacional. O Cruzeiro, tudo bem que a gente sabe depois pelo processo de definhamento pelo qual o Cruzeiro passou. Mas é um competidor das tuas disputas internas, né? Ele tá ali com você, disputando Brasileiro, disputando Copa do Brasil, eventualmente Libertadores. Então você enfraquece um rival nacional, traz um cara de um profundo talento que pode te dar o retorno técnico rápido, instantâneo e te dar num médio prazo, num curto médio prazo, um retorno financeiro. Então veja se não compensou você pagar 24 milhões de reais ao Cruzeiro pelo Vitor Roque e vendê-lo por 400 milhões de reais. Como compensou? Isso diz muito, não só sobre a competente gestão do Atlético Paranaense, como também sobre a incompetência de boa parte dos clubes brasileiros ao tocarem as suas operações. O Atlético Paranaense ele está estruturadíssimo e certamente ele fará bom uso desse dinheiro. O torcedor do Atlético, quando perde o Vitor Roque, é óbvio que ele lamenta, mas registre-se, né? O Atlético ainda conseguiu costurar para que o Vitor Roque vá no fim desse ano. Ou seja, ele joga o Brasileiro inteiro, ele joga a Libertadores inteira, ele joga a Copa do Brasil inteira, ele vai seguir no Atlético. O Atlético não vai perder, no meio da temporada, o seu principal nome. Outra costura muito bem feita, outro mérito de Alexandre Matos e companhia que fizeram essa negociação. Então, o torcedor do Atlético, ele lamenta, puxa vida, né? Que pena que passou por tão pouco tempo aqui o Vitor Roque. Mas ele sabe, esse dinheiro vai cair e esse dinheiro não vai ser torrado de forma irresponsável. Por que o torcedor tem essa segurança? Porque o histórico do Atlético Paranaense mostra isso para ele. O Atlético sempre foi um clube que trabalhou com pés no chão, sempre montou elencos dentro da sua realidade. O Atlético Paranaense não é megalomaníaco. O Atlético consegue executar suas obras, seus investimentos com os seus próprios recursos.
consegue manter a sua folha em dia, consegue fechar no azul, consegue fechar no superávit, isso é mérito. Gostemos ou não da figura de Mário Celso Petralha, tenhamos ou não alguma restrição pessoal ao Petralha, reconheçamos, este cara revolucionou o Atlético Paranaense. Este cara foi o responsável por implantar toda essa filosofia ambiciosa, porém responsável, que está dentro do clube. O Atlético Paranaense é um modelo. O Atlético Paranaense precisa ser tratado como um grande do futebol brasileiro. Ele não tem a mesma história de alguns clubes? Verdade. Ele não tem a mesma quantidade de ídolos de alguns clubes? Verdade. Ele ainda não tem o mesmo número de títulos que alguns outros clubes brasileiros? Verdade. Mas ele se posiciona como um grande. Ele se comporta como um grande, ele disputa como um clube grande, ele vende como um clube grande, ele é tocado como um clube grande. Então ele é um clube grande. Então ele tem que ser tratado como um clube grande. Gostemos disso ou não. De tempos em tempos, a gente precisa adaptar os nossos critérios. A gente precisa entender que as coisas mudam. As forças são dinâmicas. O futebol tudo é dinâmico. O predomínio, a prevalência de forças, ela não é um negócio imutável no futebol. O grupo de grandes não é um grupo fechado. O Atlético Paranaense, ele vem construindo uma trajetória de consolidação, de transição de um clube médio para um clube grande. Hoje, eu acho obrigatório reconhecer, colocar o Atlético Paranaense no bloco dos grandes do futebol brasileiro. E aí, a gente começa a ver as brincadeiras e os memes. Caramba, quer dizer que o Vitor Roque valeu a SAF do Cruzeiro. Quer dizer que o Vitor Roque valeu a SAF do Botafogo. 400 milhões foi o apoio, o investimento previsto inicialmente do Textor para pegar lá os 80% do Botafogo. Então o pessoal já está começando a fazer essa brincadeira. Eu acho que faz algum sentido? Tá, principalmente no aspecto da zoeira, tudo faz sentido, né? Na zoeira cabe tudo, cabe até alguns exageros. Mas a gente precisa pontuar o seguinte: a marca Cruzeiro não vale 400, 500 milhões de reais, vale muito mais. A marca Botafogo, idem. A marca Vasco, idem. A marca Coritiba, com certeza não vale o que está sendo pago. Óbvio que não. O Coritiba é citado porque ele está nesse processo de transformação do SAF, é o rival do Atlético e tem muito rubro-negro fazendo essa zoeira do momento. É óbvio que essas marcas, pegando apenas valor de marca, essas marcas valem mais do que o Vitor Roque. Nunca o Vitor Roque vai valer mais do que um clube da grandeza, por exemplo, de um Vasco da Gama, de um Cruzeiro. Nunca, nunca, nunca. Porém, você comprar uma marca, uma operação endividada, com uma dívida na casa de 1 bilhão de reais, e você compra essa dívida para si, isso reduz o valor da marca no momento em que você vai adquiri-la. O que você está adquirindo ali, na verdade, é a operação. Você está adquirindo uma dívida de 1 bilhão de reais. Então você está fazendo um investimento inicial para tomar o controle daquele clube, assumir todo o passivo daquele clube, tentar sanear do ponto de vista financeiro essa entidade e com esse investimento você ter o retorno disso anos depois, tornando essa entidade saudável e fazendo com que ela feche no azul depois de um certo tempo, porque você enxerga o potencial daquela marca de te dar o retorno. Só que quando você está comprando a SAF de um clube endividado de 1 bilhão de reais, você está chegando com um extintor de incêndio, você não está chegando só com dinheiro, você está chegando para apagar um incêndio. Ou você está chegando com um espanador para limpar a casa, com um aspirador de pó, faça aí a ilustração que você quiser fazer, a alusão que você quiser fazer. É isso. Então, obviamente, que daqui a um tempo, sei lá, daqui a 10 anos, vamos imaginar que daqui a 10 anos a 777 entregue o Vasco, pegue o Vasco e o Vasco comece a fechar no azul. O Ronaldo faça o Cruzeiro voltar a ser a potência que era, fechando no azul, sem dívidas, ou com a sua dívida totalmente equilibrada diante das receitas do clube e tal. E aí esses controladores resolvam vender essas SAFs. É óbvio que eles vão vender por muito mais, porque os clubes não terão dívidas expressivas como tem hoje os clubes. Além de tudo, além da recuperação estrutural que vai ser feita, esses clubes vão ter um ganho de imagem. Opa!
É o Cruzeiro, é o Vasco, é o Botafogo. Não é mais o clube caloteiro. Não é mais o clube que não honra compromisso. É o clube que trilhou um caminho de reorganização, de recuperação da sua credibilidade. Poxa, naquele ali a gente pode confiar para fazer um contrato. Naquele ali a gente pode confiar que existe um conselho que vai auditar todos os processos do clube, existem poderes de fiscalização, existem divulgações de balanços periódicos, não existe maquiagem. Atenção ao Botafogo, é preciso divulgar, atenção todas as SAFs, é preciso divulgar os balanços, é preciso ser transparente. Isso é uma das regras fundamentais da lei das sociedades anônimas do futebol no Brasil. Então, é um processo. Hoje, com todo esse passivo e com toda essa perda de confiança do mercado, esses clubes, de fato, essas operações, entendam, não é a marca, a grandeza, a história, as glórias de todos esses clubes, mas essas operações no momento, elas valem menos que o Vitor Roque. É verdade. É verdade. E aí não sou eu que digo, é o mercado que diz. Agora, aí a gente fala sobre como o impacto de uma boa administração se reflete nas vendas. E aí a gente pode fazer comparações assim, breves, pontuais, que vão fazer você entender facilmente isso. O Santos, por exemplo, está num processo de venda do Marcos Leonardo e agora o processo de saída também do Ângelo. Um por 15 milhões de euros, outro por 12 milhões de euros. Imagine o seguinte, obviamente que há uma distância grande entre o Vitor Roque e o Marcos Leonardo, mas são dois jogadores da seleção sub-20 do Brasil. Inclusive o Vitor Roque foi convocado para a última Copa do Mundo sub-20, mas o Atlético não liberou. Mas os dois fazem parte de uma mesma geração. Um é mais talentoso que o outro, evidente, mas o outro mostrou na Copa do Mundo sub-20 que tem potencial para ser um jogador de destaque na sua posição, no Brasil ou fora dele. Mas por que, ressalvadas as distâncias entre os dois, por que um vale 74 milhões de euros e o outro vale 12? Ora, eles são da mesma seleção sub-20. Eles estavam aí cotados para jogar a última Copa do Mundo da categoria. Um só não jogou porque não foi liberado, mas o outro jogou e fez gols, fez lá a parte dele. A distância entre eles é essa? Não. A distância entre eles não é de mais de 60 milhões de euros. A distância de 60 milhões de euros é das administrações. É porque um clube tá de boa. Um clube não vai aceitar. O Barcelona ofereceu 40 milhões primeiro pro Vitor Roque. O Atlético falou, como é que é? Vocês estão brincando, né? Óbvio que não. E fechou por quase o dobro. Reparem, o Atlético conseguiu vender por quase o dobro da proposta inicial que o mesmo Barcelona tinha feito dias atrás. E aí o Atlético mostrou, olha só, além disso, tem gente da Inglaterra querendo vir aqui para Curitiba para conversar. Eu não tô com pressa. Eu tô de boa. Eu não vou aceitar a primeira proposta porque eu acho que 40 não vale. Vamos subir isso aí? Vamos. Fechou com 74. Ao contrário do Santos, que ele vai fazer o seguinte, 12 milhões, tem como subir para 15? Porque isso aconteceu. O interesse do Santos era que chegasse em 15. Olha o nível da ambição do Santos, de 12 para 15. E aí a Lazio falou, não, 15 não vai, vamos ter que fechar em 12. E está em vias de fechar por 12 milhões de euros. Mas por quê? Porque o Santos vende o almoço para pagar o jantar. Porque o Santos é um clube que teve um presidente entrando lá, prometendo apertar os cintos para tornar o clube saudável financeiramente de novo, e mentiu para a torcida. Ele não cumpriu. O clube está brigando contra rebaixamento ano após ano, elencos ruins são montados ano após ano, as receitas do clube não aumentam, a dívida não diminui substancialmente e o clube continua desse jeito. Então é óbvio que se chegar... e digo mais, hein? Se a Lazio chegar e falar assim, na hora de assinar, quer saber? Vocês pediram 15, mas a gente só podia dar 12. Rolou um problema aqui, a gente só pode dar 10. Vai vender assim mesmo. Porque está desesperado. A outra parte da negociação, quando senta na mesa com alguém desesperado, ela sabe, ela joga com o seu desespero. Se você tá fraco, imagina o seguinte, uma mesa de negociação, Barcelona, Atlético Paranaense. Os dois estão fortes na negociação. O Atlético, claro, a moeda dos caras é mais forte, a moeda do Barcelona é mais forte. Ele vai levar a melhor, mas ele não vai levar na primeira proposta. Ele não vai dar um golpe e vai nocautear o Atlético. Não, peraí, eu tô firme aqui, eu tô de boa, eu quero vender. Você quer comprar? Eu também quero vender. Sua moeda é mais forte que a minha. Mas, na minha realidade, eu tô de boa.
Eu posso vender agora, eu posso vender daqui a 6 meses, eu posso vender pra você, eu posso vender pra aquele, eu posso vender pra aquele. Calma aí, meu velho. Pera aí, não é assim. O Santos não. Quando o Santos senta na mesa de negociação com a Lazio, o Santos senta assim, ó. Coitadinho. Puxa vida, senhora Lazio, tudo bem? Pelo amor de Deus, vocês não conseguem chegar nos 15 aí, não? Não, a gente só tem 12. Tem certeza? Tá bom, né? Tá bom. Ficamos por 12. Aí dá um sorrisinho amarelo e sai. É isso! É isso! Pra você entender, é isso que acontece com um clube mal administrado. Clubes mal administrados fazem maus negócios. Clubes mal administrados se expõem aos grandões do mercado que não vão ter pena dele, vão devorá-lo, vão levar os seus ativos a preço de banana, vão engoli-lo, vão fazê-lo minguar. Ninguém vai ter pena do clube mal administrado. Coitadinho, é um clube tão grande, tão bonitinho. Que pena, né? Eu vou jogar um pouquinho pra cima o preço pra ajudar o cacete. Os caras vão te afundar. E o Atlético Paranaense, ele não se permite ser afundado numa negociação. Ninguém passa a mão no Atlético Paranaense. Ninguém dá menos do que o Atlético Paranaense entende ser direito receber. Isso não é só uma questão de estar com as contas em dia. É também uma questão de postura. Como você se coloca diante desse mercado do futebol. O Atlético Paranaense dá aula para maioria, se não todos, porque tem algumas boas gestões aqui no Brasil, mas ele dá aula para a imensa maioria dos clubes brasileiros. O Atlético Paranaense, eu torço muito para que isso não se desfaça. Como, por exemplo, aconteceu com o São Paulo, que na primeira década desse século era o grande modelo de administração e hoje está indo um sacrifício para voltar a ser o que era. Tomara que o Atlético Paranaense não passe por esse processo, porque é bom ter uma outra força como o Atlético Paranaense do futebol brasileiro. Ele é modelo de gestão. Aprendam, aplaudam e aprendam com o Atlético Paranaense. Ele está aí todos os dias para nos ensinar, merece o devido reconhecimento por isso. O que você pensa da venda do Vitor Roque? O que vai ser? Teremos muita oportunidade para falar sobre isso. Do encaixe no Barcelona, quantos jogos o Vitor Roque vai ter como titular por temporada, se ele já vai chegar com o pé na porta, se ele vai chegar sendo uma opção de banco, o que a gente projeta para a carreira, Champions, Copa do Mundo. Falaremos muito ainda de Vitor Roque por lá, mas hoje era sobre o processo da venda, extremamente exitoso por parte do Atlético Paranaense. O que você pensa disso tudo? Deixa nos comentários. Bom sábado, bom fim de semana, like do vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.